Olá, alunos do sétimo ano B e C. Hoje vamos ter a aula 3, que é de matemática, do capítulo 6, números racionais. Quem puder acompanhar, está na página 110, ok? Então vamos lá. Antes de começar os números racionais, a gente tem que lembrar um pouquinho de alguns conjuntos que a gente já conhece. Vamos lá, no sexto ano, lembrando que a gente aprendeu o conjunto dos números naturais. Quais são eles? Todos os positivos e o zero. É representado pela letra E. Depois, esse ano, a gente viu o conjunto dos inteiros. Então, são todos os negativos, o zero e os positivos. Agora a gente vai ver os números racionais. Então, o conjunto dos números racionais. O que são os números racionais? É todo número escrito na forma de fração ou número decimal. Então, todo número escrito em forma de fração e número decimal é um número racional. Como é que é a letra que representa esse conjunto? Letra Q. Então, são todos os números fracionários e decimais. Exemplo. Então, eu venho aqui do menos infinito, menos 1 meio. Tá? Ele é um número racional. Tem o número menos 1, o 0, o 3 meios, o menos 7 quartos, o 0,8 e assim por diante. Todos esses números escritos na forma fracionária ou decimal são chamados de números racionais, ok? Continuando a aula 3, então agora a gente vai ver transformação. O que seria a transformação? A gente vai transformar uma fração em decimal, e vice-versa. Então, toda fração tem um decimal correspondente e todo decimal também tem uma fração correspondente. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho um número fracionário 3 quartos. Ele vai ter um número decimal correspondente. Como é que eu faço? Isso a gente já sabe, O processo de conta, como é que eu faço? Eu pego 3 e divido por 4. Então eu pego o numerador e divido pelo denominador. Como 3 é maior que 4, acrescento 0, 0, 30 por 4, 7, sobra 2, acrescentando 0 de novo, 0,75, 0. Então 3 quartos corresponde a 0,75. Esse é o processo de transformação fração em decimal. Qualquer fração, eu vou fazer o processo da divisão e vou transformá-lo em número decimal. Agora ao contrário, como é que seria o número decimal em fração? Então vamos pegar um exemplo aqui, 0,25. Ele já está na forma decimal, então ele tem um correspondente em fração. Como tem a regra prática? Quantas casas depois da vírgula? 2 casas. Então eu transformo ela numa fração decimal sobre 100, porque são 2 casas, 2 zeros aqui. Aí eu pego o número e coloco em cima. Como ela não é a fração irredutível, mas eu já obtive a transformação, mas eu posso reduzi-la. Reduzir, eu vou transformar ela em fração redutível. Eu divido em cima por 25 e embaixo também por 25. Aqui vai dar 1 quarto. Então 0,25 corresponde a 1 quarto, ok? Então continuando, agora a gente vai ver localização de um número racional na reta numérica. Então aqui eu tenho 4 exemplos de números racionais e eu vou localizar na reta numérica que está aqui embaixo. Então a reta numérica consiste, são os números, à direita são todos os positivos e à esquerda são todos os negativos. Vocês podem perceber que essa reta numérica só tem os números inteiros. Então, como é que a gente localiza números racionais? Todos os números racionais estão sempre entre dois números inteiros. Então vamos lá, 3 quartos. 3 quartos, qual que seria o processo? Existe um processo no livro, mas vamos pelo processo rápido. A gente viu que 3 quartos, anteriormente,
equivale a quanto mesmo? 0,75. Então 0,75 fica mais fácil localizar na reta numérica. Vendo na parte inteira, 0. Então não tem uma parte inteira. Então o 0 está aqui. Como não tem na parte inteira, ele está localizado entre 0 e 1. Como é 0,75, aproximadamente, ele está mais ou menos aqui, ó. 0,75, ou seja, ele está mais próximo do 1 do que do 0. 0,25 é a mesma coisa, ó. 0,25 ele está entre 0 e 1, só que ele está mais próximo do 0 do que do 1. Então aqui é o 0,25. Menos meio. O menos meio, então, é o número racional negativo e ele equivale, então, menos meio, se eu fazer o processo de divisão, corresponde a menos 0,5. Ele está exatamente entre 0 e menos 1. Ele está aqui, ó, 0,5. E o último aqui, 2,8. Vocês concordam que o 2 na parte inteira, então ele tem o 2 aqui. Se ele é 2,8 na parte decimal é 8, né? Ele está mais próximo do 3 aqui, ó. Então isso seria a localização de números inteiros. Como é que eu faço? Quando ele está na forma fracionária, eu faço a divisão, localizo ele em decimal, fica mais fácil localizar ele na reta numérica. Então olha, ó, tarefa de casa para fazer no livro seria da página 112, exercício 1, da página 114 e 115, exercício 2, depois da página 116, exercício 3, e da página 118, exercícios 5 e 6. Isso aqui é do livro. Mas eu já vou colocar no site do colégio uma atividade semanal. E a atividade semanal vai estar descrita, porque é uma atividade semanal de números racionais, mas é a atividade semanal 3. Então quem puder também desenvolver essa atividade semanal 3, que depois dessa aula aqui, que vocês vão ver no vídeo, vocês podem acessar as atividades semanais, né? É a atividade 3 para vocês fazerem, ok? Obrigado, tchau!